A segunda pergunta é sobre o dízimo. Igual o senhor tinha falado outras vezes, que com a vinda de Cristo foi abolido, né? Os 10%. Mas Jesus não fala na Bíblia que ele não veio para mudar a lei, ele veio para cumprir a lei. Eu fico na minha dúvida, como é que é isso? Vamos ler 5:17 de Mateus. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Por isso, os sabadistas, os evangélicos aqui, estão dizendo, Cristo cumpriu a lei, por isso ele deu dízimo. Ele guardou o sábado. Porventura, você pode encontrar num versículo na Bíblia, Um versículo sequer. que Jesus Cristo guardou o sábado ou deu ou pagou dízimo? Tem como isso? Com certeza não tem. Cristo nunca pagou dízimo e nunca observou sábado como os judeus estão observando o sábado. Não. 12:1 de Mateus, vamos ler. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Eles não guardando o sábado como os judeus, por isso os fariseus que guardam sábado na maneira dos judeus está escandalizando nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que os teus discípulos estão fazendo que não é lícito fazer no sábado. Eles sempre têm reclamações sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Vamos ler 5:16 de João. Por isso, os judeus perseguiram a Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João disse, por isso, João disse no evangelho dele, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Por quê? Não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ele não observou o sábado, nem pagou dízimo. Os leis de Moisés ele não cumpriu e ele não ensinou. Por quê? De acordo com 5:17, a dúvida é, não penseis que vim destruir a lei e os profetas? Não vim destruir, mas cumprir. De acordo com ele, né? Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Que lei que ele está falando? Que ele não vai destruir, mas ele vai cumprir. Que lei? A lei de Moisés? É errado. Ele não vem para observar a lei de Moisés. Devemos entender, a lei de Moisés é para quem? Para quem? 1:9 de 1 Timóteo. Vamos ler. Reconhecendo que a lei não é feita para o justo. Não para Cristo. A lei de Moisés não é feita para o justo. Cristo é justo ou não? É justo. A lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e insubordinados, os irreverentes e pecadores, os ímpios e prófanos, para os parecidas,
para matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, para os mentirosos, os perjuros. Não é feito para os justos. Cristo é justo. A lei da Moisés não é para ele. Imagine, você vai dizer a Cristo, honrar a tua pai, tua mãe. Não matarás. Você vai dizer a Cristo isso? Não matarás. Não adulterarás. Esta lei não é para Cristo. De acordo com a Bíblia, ele veio para obedecer a lei. Que lei? A lei da Moisés? Que carrega com ele observar sábado, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, etc, etc. Isso é a lei que ele menciona. Que lei é que ele menciona que ele veio para cumprir? Que lei isso? 10, 7, Hebreus. Então eu disse: eis-me aqui, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quando ele entrou no mundo, ele diz: eis-me aqui, no rolo do livro está escrito de mim. Tem escritura para ele só, não para todos. Tem escritura na profecia, no livro de Salmos e no livro da Moisés. Tem profecia que ele vai cumprir, não o mandamento da Moisés. Vamos provar isso. Lucas 24, 44. Depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que ele vai cumprir é as coisas que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tem muitas coisas escritas para nosso Senhor Jesus Cristo, só que ele vai cumprir. Qual? Como isso, em Salmos tem coisa escrita para ele. 22, 6, 16, 18. Vamos ver. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. 16. Pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca, transpassaram-me as mãos e os pés. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Está no livro dos Salmos. Ele deve cumprir isso. Eu sou verme, não homem. Ele é tratado como verme, uma coisa detestável. Não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. 16. Pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca. Traspassaram minhas mãos e as pés. Que cumpriu isso? Cristo. 18. Repartem entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançam sortes. É Cristo, né? O que está escrito no livro de Salmos é cumprido em nosso Senhor Jesus Cristo. Na lei de Moisés também tem escrito que é cumprido em nosso Senhor Jesus Cristo como o Cordeiro da Páscoa. O Cordeiro da Páscoa que ele está preparando para comer quando a festa da Páscoa está acontecendo. Deus disse aos israelitas comer na casa, não dividir o cordeiro. Deve comer na casa, comer toda a carne, mas os ossos do cordeiro não deve ser... Não deve ser tirado, tocado. Sim, separado. vamos ler isso. Doces
5 de Êxodo. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembléia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a sua cabeça com as suas pernas e com a sua fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor é para eles comer o cordeiro da Páscoa. Um dos instruções é, yung wag masira ang buto. Sinabi ko na huwag ilabas ng bahay pag hati-hatiin eh. Lagay mo. Numa só casa se comerá o cordeiro. Não levareis daquela carne fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Na lei de Moisés, o cordeiro deve ser comido na casa. Não levareis daquela carne fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. O que Evangelista João diz sobre isso? Vamos ler a João 19:23. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, para cada soldado uma parte. Tomaram também a túnica. Ora, a túnica não tinha costura, sendo toda tecida de alto a baixo. Ora, os judeus, como era a preparação, e para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, pois era grande aquele dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes se quebrassem as pernas e fossem tirados dali. Foram então os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E quem viu isso é o que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Nenhum dos seus ossos, como cordeiro da Páscoa, nenhum dos seus ossos será quebrado. Por isso, em lei de Moisés, nos livros de Salmos, tem escritura que nosso Senhor Jesus Cristo vai cumprir, né? Isso é o que ele disse em Mateus 5:17, não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Todas as questões na lei, dos profetas e nos salmos são cumpridos por nosso Senhor Jesus Cristo. Não significa que ele observou o sábado ou pagou dízimo. Não tem versículo como isso. Porque
ele mudou a lei. Quando ele veio, ele mudou a lei. 7:12 de Hebreus. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. A mudança que aconteceu é 13:39 de Atos. Por meio dele, Por meio de Cristo. todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. A lei de Moisés não está mais em tempo cristão. O que lei que nós devemos obedecer? 6:2 de Gálatas. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Temos novo lei em tempo cristão. A lei de Cristo, não a lei de Moisés mais. A lei de Cristo está em força, está existindo em tempo de Cristo 2000 anos atrás. Esta lei é a lei que os primeiros cristãos devem fazer. Vamos ler em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. É dízimo. A lei de Cristo é contribuição desde o coração, não tem preço fixo. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Como os primeiros cristãos fez isso? 8:3 de 2 Coríntios. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. Deram voluntariamente, não dízimo, irmãos. Os pastores aqui estão ensinando dízimo, porque dízimo é muito dinheiro. Se você ganhou R$1.000, o pastor tem R$100. Se você é um jogador de futebol que ganhou 700 milhões de euros, para pastor é 7 milhões de euros. É dinheiro muito, né? Se você é um vereador que ganha R$20.000, 2.000 para pastor. Se você é um presidente que ganha 1 milhão, né? Para pastor é R$100.000. Por isso, o dízimo é muito dinheiro. Mas isso não é a lei de Cristo. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Como eles deram? Deram voluntariamente. Não tem threat. Sem nenhuma ameaça. Não tem ameaça que se você não vai ter dízimo, o devorador vai para a sua casa, ou a maldição vai para a sua vida, doenças, etc. A maldição ao devorador, se você não vai pagar dízimo. Isso não está na Bíblia, em Novo Testamento. Na lei de Cristo, o que ele está pedindo é dar desde o coração. Porque você pode felizmente ajudar para a obra da igreja. Isso é a lei de nosso Senhor Jesus Cristo, não dízimo. Por isso os primeiros cristãos deram voluntariamente. O que significa voluntariamente? Não é dízimo. Pode menos, pode exato,
o que você quer, né? Deram voluntariamente. Mas os pastores estão insistindo ao dízimo porque isso é o que fez eles para ser milionários e bilionários aqui no Brasil. I hope you understand, irmão. Espero que tenha compreendido, irmão. Tem mais. Vamos